Olá, pessoal! Continuamos falando sobre o material de complementação da semana 20 do 4, que foi uma semana curtinha, mas que tinha diversos conceitos de matemática. Nele aparecem o comprimento da circunferência, que já falamos, potências, que também já enviei uma aula para vocês, e várias questões sobre números reais. Então, vamos aos números reais. Eles formam um imenso conjunto numérico, pois qualquer número inteiro ou decimal pertence também a esse conjunto. Sua definição mais utilizada é a seguinte: o conjunto dos números reais é a união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Observe aqui na imagem. Os números reais aqui estão e nele naturais, inteiros, racionais e irracionais. Agora vamos relembrar cada conjunto que está contido no interior do conjunto dos números reais. O conjunto N é o conjunto dos números naturais, que surgiu a partir da necessidade do homem de contar. São números estritamente positivos, que representam quantidades inteiras. É um conjunto infinito para a direita, ou seja, para o lado que nós escrevemos. Dado um número natural qualquer, existe pelo menos um número maior que ele. Já o conjunto dos números inteiros, ele surge a partir da necessidade de representar números menores que o zero. Hoje, por exemplo, usamos os números inteiros negativos em situações como medir a temperatura de regiões que nevam, estar em andares abaixo do solo, no subsolo, registrar saldo de gols, representar operações financeiras, representar dívidas. O conjunto dos números inteiros é formado por números positivos e também por números negativos. Esse conjunto é infinito nos dois sentidos da reta numérica. A origem é o zero. A partir dele, para a esquerda, estão todos os números negativos, ou seja, para o lado contrário ao que escrevemos estão os números negativos. Já para a direita, para o lado que escrevemos, estão representados os números positivos. Se você tem dúvidas sobre números inteiros, assista a aula que eu deixei aqui para vocês fazem alguns dias. Já os números racionais são formados por números que possam ser escritos na forma de fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros. Portanto, o conjunto dos números racionais engloba o conjunto dos inteiros, o conjunto dos decimais finitos e os números decimais infinitos periódicos. Ou seja, as dízimas periódicas, que você também conhece. Surgiu dúvidas? Bateu dúvida do que são dízimas periódicas? Assiste nossa aula novamente. Voltando para o diagrama, podemos perceber o seguinte: o conjunto Q, conjunto dos números racionais, tem em seu interior o conjunto Z, conjunto dos números inteiros, e também o conjunto N, conjunto dos números naturais. Observe o seguinte: todos esses conjuntos estão no conjunto dos números reais. Já falamos do conjunto N, do conjunto Z, do conjunto Q. Conjunto dos números racionais que vai conter Z e N. Mas quem é esse conjunto aqui que aparece dentro do conjunto dos números reais? É o conjunto I. O conjunto I, o conjunto dos números irracionais, aparecem na história da matemática vinculados a contextos da geometria e de medidas. Os números irracionais se assemelham profundamente às dízimas periódicas. Assim como elas, esses números são decimais não exatos, ou seja, possuem um número infinito de casas decimais. Só que nas dízimas periódicas, que são números racionais, são formados após a vírgula grupos de um ou mais algarismos que se repetem infinitamente, ou ainda, que formam um período. E é aí que está a diferença entre dízimas periódicas e números irracionais. Nos números irracionais, as casas após a vírgula são compostas por algarismos completamente aleatórios, que em nenhum momento
formam qualquer sequência ou período. Não existe período nos números irracionais. Dessa forma, será que haveria como montar uma fração baseada em um número decimal no qual nem todos os seus algarismos podemos prever? Não, não mesmo. Assim, podemos dar aos números irracionais a seguinte definição: os números irracionais são números decimais não exatos que possuem representação infinita e não periódica e que também não admitem ser escritos como frações com numerador e denominador inteiros. De maneira geral, podemos dizer que toda raiz quadrada que não seja extraída de um quadrado perfeito será sempre um número irracional. Outro bom exemplo de irracional é o famoso π, que usamos para calcular o comprimento da circunferência numa última aula nossa. Vocês lembram? Mas será que é possível representar números reais, naturais, inteiros, racionais e também irracionais na reta numérica? Sim. Então vamos lá. Uma reta numérica é uma reta na qual foram colocados todos os números reais. Essas retas são construídas com base no conceito de distância entre dois pontos. Toma-se uma reta, escolhe-se um ponto que representará o zero e esse ponto será a origem e a partir dele escolhemos um sentido para essa reta, um sentido positivo ou um sentido negativo. Naturais, o conjunto N, terá sua representação sempre para a direita da reta numérica. Então, se eu quero um determinado número na reta numérica e esse número for natural, eu sei que ele estará à direita da reta numérica. Já os inteiros, como falamos, são representados na reta numérica à direita e à esquerda. À esquerda, inteiros negativos, à direita, inteiros positivos. Se você quiser localizar na reta numérica um número inteiro, é só prestar atenção no seguinte: para o lado direito, inteiros positivos. Para o lado esquerdo, inteiros negativos. Também já aprendemos a localizar inteiros na reta numérica. Você pode voltar e assistir a uma outra aula nossa que você encontrará a explicação mais detalhada. E os números racionais? Como encontrá-los na reta numérica? Nos racionais decimais, observe a parte inteira. Parte inteira é aquela que vem antes da vírgula. Aqui no nosso exemplo, por exemplo, temos o seguinte: 1,376. A minha parte inteira é 1. Isso significa dizer que esse número 1,376 estará localizado depois do 1, porque eu tenho um inteiro e mais um pedacinho, que é o 376. Então, de forma aproximada, eu vou registrar o 1,376 nessa parte aqui, ou seja, depois do 1, depois da sua parte inteira e antes do 2, porque 1,376 é um inteiro mais um pedacinho, que é o 376. No caso das dízimas periódicas, acontece o mesmo. Como assim? Aqui no exemplo temos 0,333 e por aí vai. A parte inteira é representada pelo zero. Logo, essa dízima periódica ficará situada nessa região aqui, após o zero. Já quando eu estou falando de fracionários, ou seja, de racionais na sua forma de fração, a maneira mais fácil de localizá-los na reta numérica é fazer a conversão para um número decimal. É considerá-la como se fosse um problema de divisão.
com o número de cima, o numerador, dividido pelo número de baixo, o denominador. Aqui temos a fração 2/3. Para transformar essa fração 2/3 em número decimal e localizar na reta numérica, eu vou dividir o 2, o numerador, pelo 3, o denominador. E vou encontrar isso daqui como resposta. Agora que eu sei que essa é a resposta da minha questão, o que eu vou fazer? Localizar o 0,666 aqui. Me ligo novamente na parte inteira, naquilo que vem antes da vírgula. Ora, antes da vírgula, eu tenho o 0. Portanto, esse número, essa fração, vai ser representada aqui na minha reta numérica. Eu sei que é menor do que 1 inteiro. Posicionei da mesma forma que eu fiz nas situações anteriores. E os irracionais? Como localizá-los na reta numérica? Podemos fazer isso com auxílio de uma calculadora. Aqui temos o exemplo da raiz de 2. Raiz de 2 é uma raiz não exata. Extraímos a raiz quadrada com auxílio da calculadora, onde encontraremos um número infinito e não periódico, igual a 1,41, 42, 13 e por aí vai. Pensamos no seguinte: se esse é o resultado da raiz de 2, esse número irracional será representado, obviamente, após o número 1. Por que isso? Porque a parte inteira desse irracional é representada por 1. Então, a raiz de 2 ficará após o número 1 na minha reta numérica. Mas se por acaso eu não tiver calculadora, como é que eu vou resolver isso? Vamos resolver por aproximação. Olha aqui. Raiz de 1 representa 1. Raiz de 4 representa 2. Ou seja, eu utilizei raízes quadradas exatas para pensar em que região estaria localizada a minha raiz de 2. Ora, se a raiz de 1 representa 1, se raiz de 4 vale 2, a raiz de 2 estará entre o 1 e o 2. Então, é só eu posicionar a raiz de 2 aqui. Resolvi por aproximação. A partir desses conceitos sobre o conjunto dos números reais, é possível realizar várias questões da nossa apostila, que eu lembro, todas apresentam um gabarito. Aquela que estava sem gabarito ou com gabarito errado, eu já fiz a correção lá no nosso grupo de WhatsApp. Nos encontramos na próxima. Fiquem bem, fiquem em casa, saudade de vocês. Logo, logo estaremos de volta. Beijo grande!